Então, anteriormente, quando eu estava postando o filtro, a gente viu aqui embaixo: acordo legal, os termos do Spark AI e as políticas. A gente vai falar um pouco sobre essas questões, tá? Eles dão aqui na Spark AI Learn algumas diretrizes para você conseguir ter o seu filtro aceito de primeira, né? Que não tenha nenhum erro, você não tem que refazer ele. Então, aqui vai estar em inglês, mas vamos ver aqui. Um dos principais problemas é não pode ter um texto estático. Ó, verdinho aqui tá ok, o texto ele está indo junto com o Face Track, Face Mesh lá dentro do Spark, certo? Por exemplo, vou voltar aqui. No Spark eu tenho a plaquinha. Deixa eu mudar o modelo aqui um pouquinho. Tira aqui, deixa só a plaquinha. Ó, tá como no exemplo lá. Se essa plaquinha estivesse fora do Face Track, vou botar outra aqui também, fora do Face Track, ela ia ficar parada lá. Então ela tem que estar junto do Face Track para ela seguir o rosto e estar dentro da diretriz. Por quê? Você não pode ter um texto estático, tá? Senão ia ter vários textos estáticos que a pessoa ia usar de diversas maneiras que o Facebook, o Instagram não permite. Então, voltando aqui, texto estático não pode, por isso tem que ter aquele cuidado na hora de fazer o vídeo da postagem, de não ter nada, um texto na sua blusa, por exemplo, ou atrás quando você postar o vídeo da prévia do filtro. Você não pode usar fotografia de pessoas, olha só, aqui é como se fosse uma máscara, né, na frente. Você não pode usar isso em nenhum momento, tá? Eu tinha feito um filtro uma vez que era quem é você em tal lugar, enfim, que era de um tema lá. Eu tinha usado um ícone até meio estilizado assim das pessoas e isso não passou. Então, não pode. Ó, use não realístico cartoon image. Use um desenho, né, um cartoon não realista em vez de fotos, tá? Eu mesmo fazendo uma edição no Photoshop, lá deixando em PB ou numa cor só ainda não passou, tá? Então não use fotos de pessoas. A questão dos vídeos de demo ali, de demonstração, aí eu já falei para vocês, né? Não filme a tela também do Spark. Faça o vídeo como a gente viu na aula anterior. Questão de marcas, tá? Isso tem que cuidar bastante. Você não pode colocar no seu filtro duas vezes uma marca. Por exemplo, aqui eu vou abrir um filtro que eu fiz e teve este problema. Então aqui, ó, inicialmente esse filtro ele tinha um gorro personalizado que tinha a marca da pessoa e a frase lá que ela fala, enfim, e o logo dela é esse macaquinho. E ele tava lá em cima, bem de forma até discreta no gorro, mas não pôde, tá? Não passou por conta disso. A marca ela estava representada duas vezes no filtro. Então cuidado com isso. É uma vez só a marca e é isso. Não pode ter mais do que uma vez. As instruções, aqui é como a gente viu durante as aulas, como coloca, né? Coloca, clique para começar, enfim, abre a boca, aqueles comandos. Não pode ser feito como uma textura no seu filtro, tem que ser lá nas instruções mesmo do programa. Questão de procedimentos faciais e cosméticos que a gente viu quando eu falei sobre deformação, né? Usar uma malha de deformação. Você pode fazer de uma forma bem lúdica, brincadeira aqui, como aqui um olho bem grande e tal, que a gente sabe que é irreal. Agora, fazer qualquer coisa que remeta a cirurgia plástica não pode, vai ser barrado o seu filtro. E esses são algumas diretrizes básicas, e a gente tem outras questões da política da empresa, tá? Que aqui eu já tive problema com algum cliente também. Por exemplo, o que a gente não falou ainda, instrução, tá? Olha, ele tá falando tudo novamente, algumas coisas que a gente viu lá. Mas tem coisas. Tem algumas outras coisas, ó. Como
aqui. Tá? Tem que estar dentro das diretrizes do Facebook, se for postado lá, dentro das diretrizes do Instagram. Filtro, ele tem que poder ser utilizado por um uso geral, ó, incluindo pessoas de 13 anos ou acima disso, né? Então, tem que ter essa questão de que, né, um pré-adolescente, uma criança de 13 anos vai usar o seu filtro. Por isso, não pode ter um conteúdo sensacionalista, desrespeitoso e que tenha uma violência excessiva. Não pode promover produtos ilegais, serviços ou atividades também inapropriadas ou inseguras. Não pode promover o álcool, tabaco, marihuana ou produtos farmacológicos, né? Aqui eu tive um problema porque eu peguei alguns filtros de cervejaria para fazer e até então era algo que poderia postar no filtro num perfil de cervejaria. Determinado momento mudou aqui, né? A política ela sempre vai se atualizando, então nesse momento é essa. Talvez daqui a um ano, alguma coisa assim mude. Mas, por exemplo, postar em perfil de cervejaria, aqui já no Spark, ele já vai barrar, tá? Por exemplo, aqui, ó, cervejaria Coruja que eu fiz, ele já diz aqui: sua publicação nessa página vai contra a política do SparkR sobre adequação à faixa etária, né? Que é uma cervejaria. Então isso limitou um pouco, né? A gente não pode ofertar mais para locais que são de consumo de álcool, por exemplo. Então também não pode ter conteúdo adulto, sexual, né? Nudez, etc e tal. Não pode ter discriminação. Não pode ter nada que possa ser potencialmente prejudicial, né? O cosmetic procedure, né? Procedimentos cosméticos, aquela questão de formação. Não pode ter nada, questão de jogo e aposta, nada que seja considerado um spam. E também, esse é um erro muito comum que a gente vê por aí nos grupos, que não pode ter nenhum tag, link ou nada que direcione para fora, né? Por exemplo, você não pode usar hashtag, não pode usar arroba alguma coisa, não pode usar www, nem QR Code, e nem nada que são códigos escaneáveis. Uma outra dica legal aqui: não pode usar cores, elementos e marcas que pareçam com o branding do Facebook, com a marca do Facebook e do Instagram. Às vezes você vai fazer uma criação aí de um ícone, alguma coisa, e acaba usando uma textura de fundo que lembra a marca, o azul do Facebook ou o Instagram, as cores do Instagram, e isso também não vai passar, tá? Então, basicamente, são essas políticas de postagem. Seguindo isso aqui é bastante coisa, mas no decorrer aí do você trabalhando, você vai pegando as dicas e vai conseguir ter o seu filtro aprovado de primeira. Se você gostou dessa dica e quer saber mais sobre como criar filtros, dá uma olhada aqui no descritivo do vídeo. Eu deixei um link de um curso que eu preparei bem completo sobre criação de filtros. Você vai aprender sobre realidade aumentada, como criar os vários tipos de filtro, como postar, quais as regras para o seu filtro ser aprovado, como vender e quanto cobrar por um filtro. Então, clica lá.